Tá, vamos lá. Mas a atuação do Grêmio ontem decepcionou de novo. E aí nessa balança, o que tá mais latente, em atuação ou resultado? O resultado. O resultado, Debona, neste momento é o mais importante. E já de imediato, com esse assunto sendo... Eu acho que é preciso voltarmos às vitórias para retomar todo esse entusiasmo. Nós e todas as equipas não ganham muitas vezes como nós não ganhámos nos últimos jogos. Vamos ter que retomar de forma ou a jogar melhor, ou a jogar pior, ou um misto disto, mas temos que voltar às vitórias para voltarmos a sentir o ânimo de tudo e de todos. Mas referiu a torcida apoiou-nos sempre, de princípio a fim. Ok, teve as manifestações que devia ter e que quer ter e que nós temos que aceitar porque não estamos realmente num bom período, já o assumimos, mas hoje foi um jogo em que nós fomos muito dedicados. Ninguém pode dizer que não fomos dedicados ao jogo. Nós atirámos ao jogo com 10 jogadores, atirámos à vitória de forma constante, nunca deixámos ter a baliza nos olhos. E enquanto isso, o adversário sempre montou um bloco baixo. É extremamente complicado numa situação destas. Os outros jogos ficaram para trás, agora vamos aproveitar a vitória, a forma como a conquistámos, com 10 em campo e uma dedicação total dos jogadores. Aquilo que nós prometemos sempre é aquilo que prometo sempre. Eu acho que já falei tantas vezes disso. Não há outra forma. É continuarmos a acreditar naquilo que fazemos. Sabemos que a retoma de confiança é uma retoma muito difícil, muito difícil no futebol. Só as vitórias, podemos fazer um grande jogo, uma grande prestação. Na minha opinião, fizemos um bom jogo no Palmeiras, que nos podia levar, mas não leva à retoma porque houve derrota no jogo. Portanto, havendo derrota não há retoma de confiança e as pessoas que nos olham também ficam desconfiadas, claramente, como é o caso da nossa torcida. Agora nós queremos muito entregar mais vitórias para estarem mais entusiasmados connosco. Retomada da confiança. Está muito claro na manifestação do técnico Luiz Castro. A vitória de ontem não teve grande atuação, mas auxilia nessa retomada de confiança, Debona. Pois depende de como o Grêmio vai interpretar os números, né? Porque quem não viu o jogo e olhar e hoje pega os números da partida, 82% de posse de bola, né? Mac que dá no travessão. Aos 27 minutos. É o primeiro chute. Luiz Castro repetiu o esquema com 3 volantes, mesmo pegando um time mais frágil, mais fraco, que era o Deportivo Riestra. A explicação do Luiz Castro na entrevista coletiva de repetir o esquema, formação com 3 volantes, é de que, segundo leitura do Luiz Castro, o Grêmio tem os 2 pontas, tem o centroavante e a obrigação ou a orientação de que os laterais, Debona, se juntam ao trio ofensivo. Bem então, espetados ontem. Na linha, jogadores de linha, ele tem 5 atletas formando esse setor ofensivo e 5 atletas defendendo, os 3 volantes se juntando aos 2 zagueiros. Então, como parte da explicação é essa, segundo Luiz Castro, o Grêmio ataca com 5 jogadores. Eu não condeno as escolhas do Luiz Castro, porque o jogo do Grêmio contra o Riestra, o jogo do Grêmio contra o City Torque, ele é nitidamente um time misto que é escalado, né? Então ontem o Grêmio começa com o TT, começa sem o Enamorado, começa sem o Amuso, começa sem o Carlos Vinícius, uma ideia de time misto. O ponto contra o Cruzeiro a gente vai cobrar o time titular, o melhor time possível, porque o jogo é duríssimo no Mineirão. Aí se o TT aparecer sábado, aí a gente vai ver, mas peraí, o jogo vai ser no dia 19 de abril, 18 ou 19 de abril, né? Já 18. Deu, né? 18 de abril é preciso entender que o time titular não tem o TT, tem o Enamorado. Então esse é um ponto. Agora eu preciso fazer uma contestação sobre a escolha dos 3 volantes. E eu entendo esse discurso do Grêmio de travessia, que é um ano de travessia, mas às vezes a travessia ela precisa ser revista também, como ela está sendo feita, né? Porque não é normal o Grêmio pagar o salário do Soares ao Bright White e o Bright White não conseguir tocar na bola contra o Deportivo Riestra. O Cristiano Munari acaba de publicar um vídeo na rede social dele mostrando o mapa de calor do Arthur. O Arthur deve ter 3 meses que não dá um passe para frente. É só passe lateral. Então, eu acho que a travessia do Grêmio precisa rever os principais jogadores do time com o futebol burocrático do Arthur,
a escolha por 3 volantes, o do Bright White, ou ainda Acho que o erro do Luiz Castro é sacar o Mac no intervalo ontem. Assim, além dos 3 volantes. Em termos de projeção para o jogo de sábado, não nos resta nenhuma dúvida de que ele vai, se ontem contra o Deportivo Riestra, ele escalou 3 volantes, sim, contra o e Cruzeiro no também. Grenal, 3 volantes, essa formação, Nardoni, Arthur, Noriega, ela vai ser mantida para o jogo em Minas Gerais. Ele pode mexer na opção dos pontas? Pode, mas a formação, a partir de agora, ele vai dar sequência para esse trio no meio campo. No início do ano, o Luiz Castro, numa das suas entrevistas, ele fala sobre a função do camisa 10. Aí quando eu falo camisa 10, eu falo daquele meia clássico, né? Ele tem no grupo, até fiz matéria, tá publicado em GZH, alguns jogadores com essa característica. O William, o Monsalve, o Riquelme, já mais da base, são jogadores que podem ter essa possibilidade. O TT, o Simon já trouxe a informação, pediu para jogar também mais centralizado, o próprio Mac, mas quando entram, eles acabam caindo para os lados, porque é a formação do treinador, são as estratégias do Luiz Castro. Só que essa função, ela não vem sendo desempenhada. Essa é que é a verdade, Debora. E aí, tá muito claro para mim que se o 10 não existe no time do Luiz Castro, os volantes, e são 3, eles precisam minimamente ter a capacidade de criar no time do Grêmio. Aí vamos lá. Acabei de falar do Arthur, né? É passe pro lado, é passe para trás, não tem verticalidade no jogo dele. E eu tô ainda tentando entender qual é a função. E aí a função, na concepção da palavra, função de executar. No que é bom o jogo do Nardoni? Eu não consegui descobrir ainda. O Nardoni é um jogador pro desarme, é um marcador nato. Não é. O Nardoni é um cara do passe longo, né? Aquele que vai desafogar o time, vai encontrar o ponta lá do outro. Não é. O Nardoni é um jogador de aproximação, de tabelamento, de construção, de chegar mais à frente. Não é. Então, nós estamos tirando 2 figuras centrais no meio-campo do Grêmio que não criam. E se não tem o 10 e os volantes não criam, vira esse vazio. Então, para o jogo de sábado, esse vazio ele pode continuar, porque a tendência, repito, é a utilização desses 3 jogadores novamente no meio-campo lá no Mineirão. Vai ter mudança na zaga e a partir de hoje o Luiz Castro começa a definição deste sistema defensivo, dessa dupla de zaga, porque ele não conta com o Vieri suspenso. As 3 alternativas: Kahneman, Wagner Leonardo e Balbuena. Bom, o Kahneman, ele não jogou ainda, são 11 rodadas do Brasileirão, ele não entrou em campo no Brasileirão, Debona, não foi utilizado na competição, tem 3 jogos na temporada. O Wagner Leonardo, desde o dia 11 de fevereiro, quando o Grêmio perdeu por 2-0 para o São Paulo no Morumbi, tá arquivado, também não foi utilizado. Era a 3ª rodada do Brasileirão contra o São Paulo. O Balbuena, ele pode jogar pelo lado esquerdo. Olha que interessante, nesse jogo contra o São Paulo, o Wagner Leonardo é expulso, o Gustavo Martins entra no time e ele entra pelo lado direito. O Balbuena é deslocado pro lado esquerdo. Então já tem um teste aí. Daqui a pouco, se o Luiz Castro optar pelo Balbuena jogando improvisado pelo lado esquerdo para o jogo contra o Cruzeiro lá em Minas.